pode ser, então isso aqui vai ser o nosso V, por exemplo, e o nosso φ vai ser V mais H. A flutuação, por exemplo. Esse campo, na verdade, ele é expresso, ele tem uma configuração de vácuo, não trivial, e tem uma flutuação. É como se fosse a posição de equilíbrio do sistema. O oscilador anarmônico, como eu falei com vocês, aqui fixa a posição de equilíbrio, e meu campo ele vai flutuar em torno dessa posição de equilíbrio, que é, o que é a posição de equilíbrio? É o estado de mínima energia da teoria eletrofrágil, do modelo padrão. Está lá. Quer dizer, o que é o mínimo da teoria eletrofrágil é o mínimo do modelo padrão, porque o Higgs não tem núcleo quântico de cor. O Higgs é neutro do SO3, então ele não participa. Quando a gente junta as três interações SO3, SO2, 1, o Higgs é neutro, ele é singlete de SO3, então e o setor de SO3 me traz o quê? Me traz gluon e quarks. Quarks são férreos, já podem atingir valor esperado no vácuo diferente de zero. E os gluons são vetores, também não. Então eu não posso tirar nenhuma estrutura de vácuo da QCD, quer dizer, vácuo trivial. Então tem o vácuo da teoria, do modelo padrão, está todo situado no setor de Higgs, que é um setor meramente eletrofrágil. Então, o vácuo de Higgs é o vácuo do modelo padrão. Então, vamos supor que o nosso vácuo do modelo, nesse caso aqui é o modelo 1, a configuração de mínima energia é V, e o meu campo flutua em torno desse V. Se nós fizermos uma transformação de simetria, claro, a gente já sabe, a transformação de simetria é uma fase, então, o meu filhinho é exponencial de I, parâmetro da transformação, simetria local, e a carga, né? Vamos dizer que a carga seja 1, teria uma carga aqui, e o campo φ. Então isso aqui é a transformação de gauge local, suponho que esse campo tem carga. Vamos tirar então a transformação disso aqui. Então quem é meu filhinho? E aí a gente já sabe. Bom, vamos escrever assim. Filhinha é parte real e um linha. Vamos chamar então do meu campo φ, eu posso escrever dessa maneira. Q mais x. Vou quebrar o meu campo φ dessa maneira. Vou escolher essa representação. E aí, quando eu fizer a variação, então eu vou ter delta aqui, vou ter quilinha mais x linha, que é o transformado. Vai ser a transformação de fase aqui, né, que vai ser 1, fazer uma transformação infinitesimal, mais i alfa. É constante, dependente de x, a gente já sabe. E aqui, Q mais x. Vou pegar uma transformação de gauge infinitesimal. E vamos ver o que isso aqui está dando para nós. Isso aqui está dando para nós que quilinha é Q menos a parte real, é esse aqui, imaginário, mas a parte real, menos I alfa xi. E que o meu xilinha vai ser xi, vai ser I, aqui vai ficar xi, tá? Vai ficar xi. E aí esse pedaço aqui vai ficar mais alfa aqui. Tá certo. Então nós estamos vendo o seguinte, nós escolhemos, quando a gente escolheu o valor esperado no vácuo do φ como sendo R$1, isso significa que se eu olhar para essa decomposição, o valor esperado no vácuo do Q é V e o valor esperado do xi é 0. Tá? Eu escolhi, meu campo φ, ele tem que ter módulo V. O módulo de φ é V, então ele pode ser qualquer coisa, V, pode ser V soma fase. Vamos escolher que a configuração de vácuo é real, tem fase nula. Então escolhi a minha configuração de mínima energia, tomei esse V. Então, quando eu tomei esse V, estou pegando um valor especial do valor esperado no vácuo do Higgs, então, ou seja, do campo escalar. Eu estou pegando uma configuração particular de vácuo, estou quebrando a simetria nesse momento. Por quê? Porque eu estou escolhendo uma configuração de vácuo que não é invariante sobre isso aqui. V' é igual a exponencial isso vezes V. Então, V' vem de V. Então, o vácuo quebrou a simetria, apesar do potencial ter a simetria 1. Então, é a quebra espontânea. Muito bem. Então, meu campo aqui é o campo que admite valor esperado no vácuo não trivial. Então, na verdade, isso aqui está me dizendo o seguinte, eu deveria escrever esse meu campo aqui como sendo V mais H. Meu campo aqui, ele flutua em torno de V. A configuração. Então, é claro agora, se eu pegar o valor esperado no vácuo de φ, ele vai ser V, o valor esperado no vácuo de H é 0 e o valor esperado de xi é 0. Então, meu campo φ, como eu já sei que a configuração de mínima energia
ela está totalmente localizada na parte real do meu campo φ, que é o meu campo aqui. Então eu sei que esse meu campo aqui, ele tem uma configuração de vácuo. Então o que eu vou estudar dele são as flutuações em torno do vácuo. Então eu reescrevo o meu campo φ aqui dessa forma. Então, só para colocar isso aí. Então quando a gente fizer essas transformações, então, quer dizer, o meu quilinha, né, é V mais H'. O meu Qui é V mais H. E aqui o meu Qui ficou V mais H. Só reescrever. Então, eu peguei isso. Peguei meu campo. A quebra espontânea da simetria me disse que o meu campo escalar pode ser escrito dessa forma. E aí, olha, eu estou fazendo uma transformação de gauge em cima do meu campo escalar. Escrito dessa forma. Então, vai ficar quilinha. Na verdade, aqui é V mais H'. Mais X'. Fiz a transformação aqui, aqui Xi. Aqui mais V. V mais H, que é o Qui, mais X. Então, trazendo isso aqui para cá. Então, fica V mais H', vai ser V mais H, menos I, menos alfa Xi. E o Xi' fica a mesma coisa. O Xi' vai ficar o Xi, e aí essa parte aqui. E alfa, que é o Psi, V mais X. Muito bem. Então, essas são as transformações de gauge atuando em cima do meu campo. Vamos observar a seguinte coisa. Se eu pegar a configuração de vácuo é V. Então vamos tirar aqui, esse V daqui, sai daqui, cancela aqui. Então nós estamos vendo que o nosso campo H' é isso aqui. E o nosso campo Xi' se transforma desse modo aqui. Agora, se eu tomar isso, eu sei que a configuração de vácuo é Xi igual a zero. Então, vamos dizer que eu pegue essa transformação aqui, considerando a transformação, quer dizer, meu campo φ é V mais H, mais X'. Então, vamos dizer que eu tenha a seguinte situação. Eu tenho o meu valor esperado no vácuo do meu H. Então, se eu fizer uma transformação aqui, o valor esperado no vácuo do Xi é zero, e o valor esperado no vácuo de H também é zero. Meu vácuo está totalmente concentrado em V. Então, observe o que vai acontecer aqui. Se eu fizer uma transformação, meu ΔH, H' menos H é isso aqui. ΔH é menos alfa Xi. E o delta Xi é alfa V mais alfa H. Então vamos imaginar que a gente tivesse a seguinte situação. Eu estou trabalhando no vácuo. Quem é o vácuo? O vácuo desse campo aqui é H igual a zero e Xi igual a zero. A configuração de vácuo dele é φ igual a V. Então, na configuração de vácuo, φ igual a V. Então, o valor esperado no vácuo de H é zero e o valor esperado de Xi é zero. Então, eu estou dizendo o seguinte, suponhamos que nós tenhamos o vácuo associado a esse campo. O vácuo associado a esse campo é caracterizado por φ valendo V, onde o H vale zero e o Xi vale zero. Então, essa é a minha configuração de vácuo. Suponhamos que eu pegue essa configuração de vácuo e faça uma perturbação. O que significa perturbar? Assoprar o teu sistema significa fazer uma transformação de gauge no teu sistema. Eu perturbo o meu sistema com uma transformação de gauge. Então, lembrando que o H é zero e o Xi é zero. Se o H é zero, então isso aqui fica zero. Se o Xi é zero, o ΔH é zero. Então, só retomando aqui. Nós tínhamos que ΔH é menos alfa Xi. E o delta Xi é alfa V mais alfa H. Isso aqui é válido para o campo. Agora, vamos pegar o campo φ, descrito por Xi e H, né? E Xi e H. Vamos pegar o campo φ, descrito por Xi e H, na sua configuração de mínima energia, que é o vácuo. Nessa configuração, Xi é zero. Então, eu estou perturbando o vácuo, estou perturbando o Xi igual a zero. A perturbação do Xi igual a zero me dá um ΔH igual a zero. E se o H é zero, o delta Xi não é zero. Então, agora, esse alfa depende da posição. Esse V é uma constante, que é o valor esperado no vácuo, e aqui é o alfa. O que está acontecendo aí? Eu tenho o vácuo, que é Xi igual a zero, H igual a zero. Perturbo o vácuo.
Quando eu perturbo o vácuo, eu ganhei uma nova configuração de campo. Ganhei um campo. ΔH é zero. Então, quando a gente perturba o vácuo, esse campo aqui não se altera. Meu ΔΦ vai ser V, quer dizer, a variação do V é zero, a variação do H é zero, vai ser I ΔΦ. Então, eu estou gerando um objeto agora, a partir do vácuo, eu gerei uma perturbação que depende de x. E essa perturbação está toda descrita pelo parâmetro do grupo. Então, o que está significando isso? Você tem a configuração de vácuo. Você dá uma perturbada no seu sistema, a partir do vácuo, você gera uma configuração de campo que tem H igual a zero, mas o Xi não zero. Só que esse campo Xi, se essa simetria aqui, se o parâmetro alfa independe de x, se a simetria é global, se a simetria não é local, se a simetria é global, esse parâmetro não depende de x. O que está acontecendo? Eu estou gerando uma pequena perturbação constante. Estou gerando um campo constante. ΔΦ vai se comportar como um campo constante. É o parâmetro da transformação, que é o alfa, e o V, que é constante. Então, eu estou gerando uma configuração de campo constante. O que significa uma configuração de campo constante? Significa uma configuração de campo com frequência zero. Na teoria relativística, frequência zero é energia zero. É igual a H ômega, H cortado ômega. Então, isso significa que nós estamos gerando uma excitação que tem energia zero. Ou tem comprimento de onda infinito, frequência zero. Então, essa configuração é igual a H cortado ômega, né? Ela está me dando um tipo de perturbação que se propaga, quer dizer, que no limite de comprimento de onda muito grande, a frequência tende a zero. E aí a gente sabe que essa relação aqui, né, ômega e raiz quadrada de K2 mais N2, né? Então, se o comprimento de onda é muito grande, K tende a zero. Então, se a frequência tende a zero quando K tende a zero, é porque a massa é zero. Então, isso é o bóson de Goldstone. Numa quebra espontânea da simetria, você gera o bóson de Goldstone por isso, porque o teu sistema tem uma configuração. A quebra da simetria é global, não é local. Então, você vai gerar, a partir do vácuo, o teu sistema ele pode apresentar flutuações que se propagam com comprimento de onda infinito e frequência que vai a zero. Do ponto de vista da energia, né, quer dizer, a gente sabe que o comprimento de onda é 2π sobre K. Então, quer dizer, o comprimento de onda que vai a zero, que vai a infinito, é K que tende a zero. E se a frequência tende a zero, é porque essa relação deve ser linear. Então, é porque isso aqui vai dizer que a massa é zero. Isso é o bóson de Goldstone. O que é o bóson de Goldstone? Significa que o teu sistema, se for um sistema de partículas, ele vai apresentar uma excitação de massa zero, que é o bóson de Goldstone. Na matéria condensada, onde eu não tenho teoria relativística, eu vou ter simplesmente uma informação muito importante, é que o meu sistema vai apresentar alguma onda que se propaga de tal maneira que no limite de grandes comprimentos de onda, a frequência tende a zero. Então, isso é o teorema de Goldstone. Você não precisa fazer expansão do Lagrangiano para nada, basta olhar as propriedades de simetria e perceber que o bóson de Goldstone ele nada mais é do que uma perturbação em torno do vácuo. A simetria é quebrada espontaneamente, o meu sistema busca a configuração de equilíbrio estável, e aí, se o meu sistema for perturbado, ele vai poder apresentar alguma onda que se propaga de tal maneira que no limite de comprimento de onda infinito a frequência tende a zero, ou se o meu sistema for um sistema de partículas, ele vai dizer que o meu sistema ele tem uma excitação que corresponde a partículas de massa zero. Isso é o bóson de Goldstone. Isso por quê? Porque a simetria é global. Esse alfa é constante. E é isso que dá o parâmetro infinito. Então, essa é a questão do teorema de Goldstone para quebra espontânea de simetrias globais. Como é que não tem ΔΦ igual a V, alfa. Isso. Então, isso aqui é o valor esperado do vácuo. Isso aqui é a perturbação, que é a transformação infinitesimal que você está fazendo. Você não vai dar um chute no teu sistema, mas você faz uma transformação de gauge em cima dele. Você produziu essa perturbação. Essa perturbação, então, ela tem o caráter de uma onda constante, ou seja, uma onda de comprimento de onda infinito. Então, isso aqui é o teorema de Goldstone para você. Você gera uma perturbação que tem comprimento de onda infinito.
Na física de partículas, isso é equivalente a dizer que você está gerando uma partícula de massa zero. Então, isso porque a simetria é global. Então, é o chamado teorema de Goldstone. Então, a gente sempre entende que o bóson de Goldstone, ele vai aparecer sempre, quer dizer, a gente vai olhar quem é o campo que toma valor esperado no vácuo, é o H, quer dizer, é a parte real. Então, se o H é a perturbação em torno do vácuo, o bóson de Goldstone vai ser o outro objeto, vai ser esse aqui, esse cara aqui que é o bóson de Goldstone, porque esse campo aqui, se a gente fizer uma transformação de gauge em cima do H, dá zero, então esse H não flutua. Então, se o meu H era zero no vácuo, eu perturbo, e o H continua sendo zero. H' é H mais delta H. H é zero, e delta H é zero, então H' é zero. Então, esse campo, ele não cria nenhuma excitação. O bóson de Goldstone, ele sai justamente do lugar onde não tinha valor esperado no vácuo. Ele pega o valor esperado do vácuo do outro campo e combina com o parâmetro de gauge para dar o bóson de Goldstone. Então, você pode sempre já saber, quando você olha para o lagrangiano e você faz a quebra espontânea da simetria, você já pode saber aonde é que vai estar o bóson de Goldstone, qual é o campo que vai dar o bóson de Goldstone. É o campo que não pega valor esperado no vácuo. O campo que pega valor esperado no vácuo, ele é justamente uma perturbação estável em torno do vácuo. Então, se você perturba, essa perturbação é em torno da posição de equilíbrio. Ele não flutua, porque ele está na posição de equilíbrio estável. Mas esse campo aqui não, é ele que vai flutuar. Por quê? A transformação de gauge vai ligar o vácuo daqui com a perturbação daqui. Essa é que é a moral da história. O resto é babaquice de fazer conta no lagrangiano, expandir. Eu queria que vocês entendessem o conceito do conjunto. Acho que isso é importante. Isso que é quebra global. Agora vamos olhar por que acontece o mecanismo de Higgs quando a simetria é local. Quando a simetria é local, eu não coloquei aqui, mas tem campo de gauge. Se a simetria for local, tem campo de gauge. Então, quando a simetria é local, eu tenho campo de gauge. E a transformação do campo de gauge é isso aqui. Então, com a simetria local, a perturbação que é gerada, ela já não tem mais comprimento de onda infinito. Por quê? Porque ela é uma função de x a partir do parâmetro óbvio. Então, essa função pode ser uma função bem localizada. Então, ela deixa de ser um campo constante, meu delta que se deixa de ser um campo constante, isso aqui é constante, mas isso aqui não é. E ela passa a ter uma dependência em x. Só que essa flutuação que está aqui, eu consigo, na verdade, mostrar que essa flutuação nada mais é do que o parâmetro de gauge. Então, eu posso, tendo essa, como agora a simetria é local, eu tenho campo de gauge, eu posso substituir esse parâmetro que está aqui, ele nada mais é do que o delta xi sobre V. Ou seja, o que aconteceu? Aquilo que era o bóson de Goldstone, no caso da simetria local, ele se alojou aonde? Na parte longitudinal do campo de gauge. Então, o campo de gauge que é transverso, quer dizer, na teoria de gauge, essa condição aqui me permite impor a transversalidade por gauge fixa. Agora, como essa simetria local, essa onda que é gerada aqui, que agora não é mais uma onda de comprimento de onda infinito, essa onda, na verdade, ela se incorpora aqui, exatamente aqui. Isso aqui é o alfa. Então, o que está acontecendo quando tem quebra de simetria local? Eu tenho a quebra da simetria local, eu produzo o bóson de Goldstone. Mas o campo de gauge também está se propagando. E aí o campo de gauge se sintoniza exatamente com o bóson de Goldstone para formar a sua parte longitudinal. Então agora nós temos uma parte longitudinal do bóson de gauge que está ligada ao gradiente do bóson de Higgs, do bóson de Goldstone. Então o meu campo é longitudinal. Então o que acontece quando a quebra da simetria é local? A minha onda de gauge, quer dizer, a minha onda eletromagnética, digamos assim, a onda associada ao campo de gauge, ela surfa na onda de Goldstone. Então, meu campo de gauge se incorpora e ele absorve a onda de Goldstone para a sua parte longitudinal. Quer dizer, aquilo que é o bóson de Goldstone nada mais é do que a parte longitudinal do bóson de gauge. Se um campo vetorial admite parte longitudinal, ele ganha massa. Porque um campo longitudinal transverso tem 2 graus de liberdade. Um campo vetorial
com parte longitudinal, ele tem 3 graus de liberdade. Então, pelo teorema de Wigner, ele só pode ter massa não zero. Então, o mecanismo de Higgs está aqui. Está nessa equação aqui. Naquilo que é. Se não houvesse campo de Gates, se a simetria fosse local, isso não existe. E isso é o bóson de Goldstone. Eu crio essa onda constante. Quando a simetria é local, essa onda, que seria o bóson de Goldstone, ela passa a ser uma onda dependente da posição. Mas ela entra, o campo de Gates pega essa onda, puxa essa onda consigo, que faz uma parte longitudinal. E é o que vai dar massa no campo de Gates. Então, o mecanismo de Higgs é tão simples quanto isso. Fisicamente, o que está acontecendo é isso. É um campo absorver o outro. Tá certo? Importante, a coisa importante que pode ser gerada. Na literatura, se vocês forem olhar, no próprio livro do Cheng Li, ele chama de would-be Goldstone bosons. Quer dizer, o would-be Goldstone bosons seriam aqueles campos, aqueles bósons de Gate que seriam absorvidos, né? Seriam ondas de comprimento de onda infinito, mas que no caso da simetria local, eles passam a se incorporar, eles se alojam como parte longitudinal do campo de Gate. Então, esse é o conteúdo do teorema de Goldstone. O resto é coisa muito simples. Agora, quem quiser ver a demonstração axiomática, vale a pena ver uma vez na vida. Então, não é assim uma demonstração em termos de compreensão física, mas uma demonstração axiomática baseada na álgebra de correntes, etc. Então, a referência boa para quem quiser ver uma demonstração rigorosamente axiomática com elementos de análise funcional, mas, vamos dizer assim, abordada, nada de tem que fazer um curso de análise funcional, uma coisa que um físico entende, sabendo o que é fato, o que é a representação em espaço de Hilbert. Está no livro do Girard, Fonda Girard. Referências muito boas. Pode ir agora, não se vai dar, comigo agora. Não, pode ir. Sexta-feira, vou marcar. A gente pode se encontrar. Deixa eu marcar. Porque eu não vou na Cinelândia, eu vou ficar só para a Assembleia. A Assembleia deve estar acabando por volta das 5 horas. Não, vou marcar 5 horas, você chega aqui, volta. A hora que chegar em Petrópolis, eu vou direto para cá. Tá legal? Tchau. Nesse capítulo 7 do livro, esse livro está disponível também, acho que vocês podem achar. Esse livro é muito bom. Eu fiz o curso de teoria de grupos por eles, eram nossos professores de teoria de grupo na Trieste. Esse livro é excelente, muito, muito bom. E ele tem esse capítulo 7, ele demonstra alguns resultados rigorosos em teoria quântica de campos. Ele demonstra o teorema da conexão spin-estatística de Pauli. É uma demonstração muito bem feita, clara, passo a passo, e demonstra também o teorema de Goldstone, passo a passo, dentro de uma demonstração muito clara, e abre para a compreensão do mecanismo de Higgs. Depois, quem quiser também olhar as bases do mecanismo de Higgs, tem em Reviews of Modern Physics, do Jeremy Bernstein. Reviews of Modern Physics. O Reviews of Modern Physics é bom porque são artigos mesmo assim, didáticos, curso, né? É do Jeremy Bernstein. Sobre agora esse artigo do Bernstein, eu tenho a impressão que é 74. Eu tenho a referência dele, se alguém precisar, eu tenho a impressão que é de 74. Mas se vocês colocarem na rede, vocês acham que o Reviews of Modern Physics é Jeremy Bernstein. E a palavra-chave aí é Higgs Mechanism.
O título é meio grande, não sei lá, Higgs não é Goldstone, Higgs and all that. Spontaneous symmetry breaking, Goldstone, Higgs and all that. Mas a palavra-chave é Higgs e Goldstone. Esse livro também está muito bom. A demonstração do teorema de Higgs dele é muito, não é completamente axiomática, mas é bem matematicamente rigorosa. Ele discute os passos, aonde é que estão os possíveis problemas que podem viabilizar a aplicação do teorema. É bom a gente saber essas coisas, porque nem sempre o modelo que a gente tem, ele segue o padrão normal. Então, eu acho que esse artigo, essas aulas do Bernstein, elas deixam isso bem claro. E o livro do Fondo Girardi também. A demonstração é muito bem feita e é muito simples em termos de álgebra de corrente. Mas eles explicam tudo, dá para perceber tudo. Eu só gostaria de chamar a atenção para esses aspectos mais práticos, que isso aí a gente não encontra nos livros, mas para vocês perceberem que a coisa é simples. O conceito não é preciso saber o teorema, é só entender o que está em jogo com o aspecto da simetria. A simetria é quebrada espontaneamente, eu sempre vou poder perturbar o vácuo, e a perturbação do vácuo gera uma onda. No caso da simetria de Gauge local, essa onda ela é absorvida exatamente pelo campo de Gauge. E aí o campo de Gauge, ele rouba a onda, que seria o bóson de Boson, e aloja na sua parte longitudinal. E aí gera para ele massa. Então essa aí, vamos dizer assim, que é a trama aí, né, da novela, aí, do teorema tipo do mecanismo de Higgs como sendo uma porta, né, de violação do teorema de Goldstone. Porque o teorema de Goldstone tem que ter uma partícula de massa zero. E aí, de repente, a gente vê que o bóson de Gauge ganha massa, mas o bóson de Gauge ganha massa porque ele rouba o que seria o bóson de Goldstone. Então, desaparece o bóson de Goldstone. Então, na quebra espontânea de simetria local, o bóson de Goldstone desaparece. Na quebra da simetria global, não, ele fica e ele é importante. Sem o bóson de Goldstone, na quebra espontânea da simetria, a gente não teria os fônons nos cristais. Não teria, por exemplo, o π0 na física de partículas. Então, a quebra da simetria global é importante. O bóson de Goldstone é uma partícula física mensurável que está no espectro se a simetria é global. Quando a simetria fica local, o bóson de Goldstone perde a sua observabilidade, ele deixa de ser uma partícula física isolada por si e ele passa a compor o bóson de Gauge. Então ele some do espectro, automaticamente aparece um bóson vetorial massivo. Então é isso que está acontecendo na quebra espontânea da simetria. Foi isso aí que o Salam viu, né, quando ele começou a estudar o campo de Higgs na década de 50, e viu a grande coisa que ele não viu e que o Higgs viu, que nós vamos ver até a próxima aula, que o campo de Higgs, além de fazer tudo isso, ele gera uma partícula. Por isso que ela se chama partícula de Higgs, porque foi o professor Higgs, né, que viu que o campo, que na época nem se chamava campo de Higgs, chamava-se campo escalar, né, campo isoescalar, esse campo isoescalar, ele também flutua e apresenta uma partícula. Essa partícula não tinha nome, até 76. Aí em 76, o trabalho do Higgs é de 64. Em 76, saiu um artigo muito importante no CERN, chamado The True Profile of the Higgs Boson. O perfil completo, né, do bóson de Higgs. Aí foi nesse artigo que os autores batizaram o bóson para o professor Higgs, porque ele foi a pessoa que no artigo dele do Physical Review Letters, ele mostra que, beleza, o campo de Higgs faz tudo isso, mas ele também gera uma partícula que pode ser detectada no espectro. Claro que ele não chamou partícula de Higgs, ele chamou escalar massivo, e aí depois a literatura consagrou como bóson de Higgs. Mas o bóson, então, quer dizer, mas a física do bóson de Higgs, ela está mais aqui. Ela é o mecanismo que gera massa por campo de Gauge. Na próxima aula, então, quando a gente se reunir, a gente vai fazer exatamente esse exercício, mas agora aqui, usando o caso SO2. Então a gente vai ver que tem os bósons de Higgs vão estar por aqui, e depois eles vão desaparecer os 3 bósons de Higgs, que a gente vai identificar que eles estão aqui nessa fase, e aí esses 3 bósons de Higgs que estão nessa fase, eles vão ser absorvidos para dar massa W+, W- e para o Z0. Então os 3 bósons, na simetria global, aqui eu vou ter 3 bósons de Higgs, na simetria local, eles vão sair daqui e vão para a parte longitudinal do BL1, BL2 e BL3, e aí vão dar massa para os bósons vetoriais intermediários, tá certo? Isso é o que está acontecendo aí por trás de toda essa discussão, tá bom?
Então, segunda-feira vou ter que viajar. Então segunda-feira eu não estou aí, terça eu não estou aí, terça eu acho que é feriado, eu acho que é dia 15, dia 15, aqui tem a escola de física lá em Mato Grosso, eu vou estar lá 13, 14, 15, 14, 15, né? Quarta-feira eu volto. Aí, eventualmente, na semana que vem, aí eu posso marcar minha aula quinta-feira. Mas eu passo o e-mail para vocês domingo, organizando o horário da semana que vem, tá certo? Tá bom? Então, quem quiser as referências que eu dei no início, quer dizer, eu estou agora indo mais, explicando mais os detalhes físicos e deixando mais essa parte operativa, que é só operar com matriz, isso aí está tudo nos cursos anteriores e nessas boas referências. O próprio artigo do Jeremy Bernstein, ele é muito bom, ele faz a teoria de Salango-Weinberg de uma maneira muito boa também. Eu gosto bastante dele. Não é tão bom quanto o Abrams e Lee, nem quanto o Cheng e Lee, porque o objetivo dele não é tanto ensinar a teoria eletrofrágica, é mais assentar as ideias e o formalismo do teorema de Goldstone e do mecanismo de Higgs. Né? Mas aí ele também ilustra isso na teoria eletrofrágica. Tá bom? Então, deixo com vocês aí essas referências. E estou pensando, então, fazer o seguinte: nessa semana que vem eu tenho essas ocupações, depois eu tenho uma outra viagem, uma outra segunda-feira eu acho que eu vou para o Maranhão. Mas aí eu vou começar a jogar o curso talvez para as quintas-feiras, mas eu acredito que esse curso a gente não vai precisar de muito mais aulas, eu vou querer só me concentrar no final mais em neutrino. Mas aí eu vou querer passar um tempinho explicando a matriz de CKN para vocês, nos quarks, e depois passar para o setor de neutrino massivo. Né? Eu acredito que a gente consiga terminar o nosso curso até assim, mais ou menos as beiradas do dia 17 de dezembro. Beleza, então.